Irmãos, fique à vontade, eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos aqui. Foi uma bênção que Deus tem trazido essa semana. Nós estamos falando sobre provisão, né? E o Senhor, Ele é fiel para prover, para suprir. Eu até acabei de gravar agora aqui de manhã e ficou no meu coração. Eu vou entrar na mensagem principal, mas eu quero compartilhar aqui 1 Samuel 18, o versículo 14. 1 Samuel 18, o versículo é o 14. Olha só o que diz aqui. Na versão que eu estou lendo aqui, diz assim, ó, 1 Samuel 18, 14. E Davi conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Na outra versão que eu estava lendo lá, Davi lograva sucesso em todos os seus empreendimentos. Pastor, o que aconteceu? Tudo que Davi fazia, dava certo. Glória a Deus. Tudo que Davi fazia, dava certo, porque Deus era com ele. Se nós tivermos a certeza no nosso coração, irmão, que Deus está conosco, tudo que a gente for fazer, vai dar certo. Tudo que a gente for fazer, na NTLH está dizendo, ó, tudo que Davi fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele, amém? Eu acho que é na Almeida Corrigida e Atualizada que diz, Davi lograva êxito em todos os seus empreendimentos. É isso mesmo, ó, na Revista e Atualizada. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor era com ele. O Davi colocava as mãos, dava certo, glória a Deus. O Davi falava, vou fazer, dava certo. Irmão, se nós tivermos essa certeza no nosso coração, quando eu falei semana passada, cuidado com o não de Deus, você tem que ter cuidado com o não de Deus mesmo. Deus está falando não, é não. Agora, irmão, se Deus está falando eu sou contigo, peraí. Irmão, pode ir porque Deus é contigo, glória a Deus. Vamos aumentar isso aqui? Mateus 14, 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, o versículo é o 28. Olha lá, São Mateus 14, 28. Irmão, é muito forte isso aqui, olha lá. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Olha a resposta do Senhor para Pedro. E ele disse, vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória a Deus. Tudo que Deus fazia, irmãos, tinha êxito. Tudo que Davi fazia dava certo. Quando Pedro pediu a direção para Jesus, posso ir sobre as águas? Se és tu, eu posso andar sobre essas águas? Eu posso ir sobre essas águas? O que o Senhor falou para ele? Vem. E o Pedro foi, glória a Deus. O Pedro foi, o Pedro andou. O Pedro começou a andar, algo sobrenatural estava acontecendo, porque Pedro creu na palavra do Senhor, o Pedro creu na palavra que vinha de Deus. Se eu e você crer na palavra, irmão, a gente vai andar sobre as águas em todas as áreas, amém? Tudo que você for fazer, você tem a palavra, Deus diz, vem, irmão, pode ir, vai dar certo. Mas tem que ter a palavra, tem que ter a direção. Por quê, irmãos? O adversário vai tentar fazer você duvidar. Olha a continuação, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Versículo 31. Olha lá, logo Jesus estendendo a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por quê? Duvidaste. Não era para ele duvidar, irmãos, era para ele andar. Se você tem a palavra, é para você andar. Se você tem a palavra, é para você continuar.
Se você tem a palavra, é para você perseverar. Se você tem a direção de Deus, não é para ficar bloqueado, não é para ficar travado, não é para ficar neutralizado. E nós estamos falando de Pedro, que já tinha testemunhado outras vezes, irmãos, a ação do Senhor Jesus, quando se dizia faça, quando se dizia vai, quando se dizia anda. Que isso, pastor? O Pedro já tinha visto já na conversão. Quando Pedro conheceu a Jesus, irmãos, Pedro conheceu a Jesus vendo a glória de Deus. Abre lá, Lucas 5, o versículo do 4 em diante. Lucas 5, 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, que depois passou a ser chamado de Pedro: faze-te alto mar e lançai as vossas redes para o quê? Pescar. Pedro era pescador, olha a resposta dele, versículo 5. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Quando tinha a palavra, era diferente. Quando tinha a palavra, é diferente. Quando não tem a palavra, não. Quando não tem a direção de Deus, não. Quando não tem orientação do Senhor, não. Quando o Senhor falou para Isaac: não desça ao Egito, Isaac não desceu ao Egito. Não tinha um sim de Deus, não tinha uma direção de Deus. Agora aqui não, Deus está falando: lança a rede. No outro texto, quando os discípulos diz do lado certo, Jesus falou do lado direito. Quando lançou do lado direito, a pesca foi o quê? Maravilhosa. Glória a Deus. Versículo 6, olha lá. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Fizeram sinal, versículo 7. Fizeram sinal para os seus companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos o barco, de tal maneira que quase afundaram, quase vinham a pique. Versículo 8, Pedro, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Versículo 9, olha lá. Pois o espanto se apoderara dele, de todos que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. Aquela pesca, irmãos, nunca tinha acontecido na vida de Pedro, porque Pedro nunca tinha pescado com a palavra. Glória a Deus. Se eu e você, irmão, passar a pescar com a palavra, se eu e você passar a empreender com a palavra, se eu e você passar a agir pela palavra, irmãos, os resultados vão ser maravilhosos. Só que a gente precisa despertar, irmão. Talvez a dúvida tenha impedido muita gente de andar sobre a água. A dúvida tem feito com que muita gente parasse. A dúvida tem feito com que muita gente parasse. Já contei aquela história da empresa de sapato, né? Que mandou dois vendedores, mandou o primeiro vendedor para lá, com 5 dias que o vendedor estava lá, ele falou assim: ó, não dá negócio aqui, nem adianta montar a fábrica de sapato aqui. Por quê? Porque aqui, nesta cidade, ninguém usa sapato. Ninguém usa sapato. E voltou. 15 dias depois mandaram outro vendedor lá para aquela cidade, para a mesma cidade. E ele ligou todo feliz, falou: rápido, rápido. Falou: o que acontece? Corre para cá, a gente tem que montar a empresa rápido aqui, antes que um concorrente venha. Ele falou: por quê? Porque aqui ninguém tem sapato. Você está entendendo, irmãos? A visão de um é a visão do outro, um com medo, outro com ousadia, um com o pé atrás, outro apostando tudo. Então muito é do que você pensa, muito é do que você age. Pedro falou com toda ousadia: posso andar? Posso ir? Vem! Mas depois ele duvidou. Irmãos. Depois ele foi tomado de um sentimento, de uma insegurança, de uma incerteza, que tem acontecido com muitos aí. Muita gente começa bem e de repente para, irmãos. Muita gente começa determinando, de repente não determina mais. Muita gente começa usando o nome de Jesus, de repente para. De repente para.
Eles estavam no desespero naquela tempestade. Volta lá para o versículo, Mateus 14, 28, versículo 31. Olha lá. Eles estavam em desespero, irmãos. Eles estavam ali remando há horas e não saíram do lugar. Olha lá, versículo 31. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: por que duvidaste, homem de pequena homem de pequena fé? Por que duvidaste? Versículo seguinte, olha lá. E quando quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus. Jesus entrou na situação, a tempestade passou. Glória a Deus. Irmão, o que está faltando? Talvez está faltando a gente trazer Jesus para a situação. Nós não estamos despertando para isso. Aquela luta está grande, tem que despertar. Peraí, o vento está forte. O vento tá mais forte do que o normal. Peraí, mas eu tenho palavra? Tenho, então eu posso ir. Então eu posso ir. Se eu tenho palavra, então eu posso ir. Se eu tenho a direção, então eu posso pescar. Se eu tenho a direção, eu posso continuar. Eu posso ir, mas muita gente, irmãos, está com medo. Muita gente está pensando em jogar a toalha e em desistir. Por causa do vento mais forte. Ela não esperava que viria aquele vento. Ela não esperava que viria aquela situação. Ela não esperava que viria aquela circunstância. Ela não esperava, mas veio. Olha só o que diz lá Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35. Olha lá. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Na Almeida atualizada, acho que diz assim: não retroceder. Talvez é o que está acontecendo. Versículo 38, coloca para mim. Olha lá. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus falou: não tenho alegria daquele que volta para trás. Não tenho prazer naquele que volta para trás. Mas daí o próprio Paulo continua aqui, ó, versículo 39, olha lá, ó. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Amém? Eu e você não vai pedir socorro no dia difícil. Eu e você vamos acreditar que Deus está conosco. Eu e você vamos confiar que Deus vai suprir. Davi era bem sucedido em tudo que fazia, irmãos, porque Davi tinha confiança em Deus. Tudo que Davi pegava para fazer, ele vencia, irmão. Davi venceu o gigante. Davi venceu, irmãos, a perseguição de Saul. Davi venceu sem os amalequitas. Davi venceu grandes inimigos. Davi venceu os reis que se opunham a ele, mas porque ele tinha a direção do Senhor. Ele tinha a certeza que Deus estava com ele. Quando o exército de Saul estava lá escondido, o exército de Israel escondido do gigante, né? O Davi chegou e falou: mas quem que é esse aí? Esse aí é o gigante. Quem que é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem que é esse que está afrontando o Deus que pode tudo? Quem que é esse que está se levantando? Você está vendo que a visão de Davi era completamente diferente da visão do resto do exército? Completamente diferente da visão de Saul. Saul queria dar uma armadura para ele. O Davi tinha a palavra, não precisava de armadura, glória a Deus. Irmão, era diferente. Se eu e você, irmãos, atingirmos o nível, irmão, não deixa a dúvida entrar.
Não deixe a dúvida entrar. Não deixe a incerteza tomar conta de você. Não deixe esse sentimento de que você não pode. Não, tudo que Davi fazia dava certo. Deus era com ele, glória a Deus. Vou trabalhar, Deus é comigo. Vou vender hoje, Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é comigo. Não, Deus está contigo. Deus está contigo. Ai, pastor, os números não estão ao meu favor. Mentira, o adversário quer que você pense assim. O adversário quer que você ande nesse pensamento. O adversário quer que você se entregue. Que você considere que não tem mais jeito. Eu falei com uma pessoa essa semana. Falei, não joga a toalha não, amigo. Não é tempo de você jogar a toalha não. Muita gente mais já jogando a toalha. Falando de empresas que fecham. Meu Deus. Quantas empresas fechando, irmãos. Ai, pastor, mas é a realidade, né? Se não fechar agora, depois na frente é pior. Será, irmãos? Será que a gente não está desistindo antes? Será que a gente não está se entregando? Será que a gente... Não, tem que procurar os meios. Claro, irmão, tem que procurar expertise, tem que estudar, tem que melhorar, tem que investir, tem que... Irmão, não adianta. Eu sempre dou isso como exemplo, irmão. Eu nunca fiz pão na minha vida. Eu vou abrir uma padaria, irmãos. Vai dar certo? Não vai, irmão, eu não sei fazer pão. Agora, se eu aprender a fazer pão, se eu entender o processo, se eu me capacitar para aquilo, se eu me preparar para aquilo, eu vou vender pão e eu vou vender melhor do que aquele que está vendendo há 30, 40 anos, porque eu me preparei para aquilo. O Davi dava certo em tudo que fazia, irmãos. O Davi buscava isso no Senhor. Se eu e você despertar, irmãos, não tem dúvida. Você tem certeza dessa resposta? Tenho. Por quê? Porque você não tem dúvida. 1 mais 1, 2. Você tem certeza. É exata. Amém? É exata. No que nós falamos de fé aqui, irmãos, é isso. É certeza. Por que alguns estão prosperando sendo fiéis? Porque tem certeza que a 10ª é do Senhor e que a 10ª produz uma cobertura espiritual. Ela repreende, ela fecha a boca do devorador. Glória a Deus. Agora tem uma parcela que não acredita. Tem dúvida. Ela não vive essa fé. Ah, é obrigada a viver? Não. Ela tem que crer. Se ela crer, irmão, a pesca vai ser maravilhosa. Glória a Deus. Se ela crer, vai andar por cima das águas. Se ela crer, irmãos, vai dar tudo certo. Coloca esse mesmo versículo 38 e o 39 na NTLH. Uma atualizada. Eu vou ler na atualizada para você. A gente já vai orar já. Nós não somos... versículo 38. Todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas uma pessoa que voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Pastor, todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Versículo 39. Nós não somos gente que volta para trás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos... A gente vai para frente. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus aí. Nome do Senhor Jesus. Amém? Nós não retrocedemos. Nós somos aqueles que crê e alcançamos a salvação em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você se coloque de pé. Em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza da bênção para você. Depois eu faço a imposição de mãos. Agora eu quero fazer a oração da fé com você. Amém? Pastor, eu estava meio com dúvida. Não, vamos tirar essa dúvida aqui. Pastor, eu não estava acreditando que Deus podia me curar, mas não. Não, Deus pode. Ele não mudou. Ele foi ontem, é hoje e será amanhã. Pastor, será que Deus vai prover? Sim, irmãos. Ele não deixou a farinha faltar. Ele não deixou o azeite acabar. Ele não deixou aquela mulher Sidepta de Sidom passar necessidade. O Davi falou, eu já vi muita coisa, mas eu nunca vi um justo desamparado. Glória a Deus. Irmão, o Davi já tinha visto muita coisa, mas um justo desamparado, nunca. A mesma coisa aqui, irmãos. Conosco não. Nós não vamos duvidar, nós vamos crer e Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém?